Boa noite, amados e queridos irmãos da Casa Espírita na Luz. Bem-vindos para mais uma noite de bênçãos, de aprendizado e de passe virtual. O Evangelho sugerido para hoje é o capítulo 27, Pedi e obtereis, ação da prece, transmissão do pensamento, item 10 e 15. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atenda ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chegue até ele. Para compreendermos como isso acontece, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal que ocupa todo o espaço, tal qual nos achamos envolvidos pela atmosfera aqui da Terra. Esse fluido recebe um impulso de nossa vontade e ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com uma diferença. As vibrações do ar são limitadas, ao passo que as do fluido universal se estendem até o infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnados para desencarnado ou de desencarnado para encarnado, uma corrente de fluido se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento entre eles, como o ar transmite o som. A intensidade desta corrente de fluido será forte ou fraca, de acordo com a força do pensamento e da vontade de quem ora. É desse modo que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que se encontre. É desta maneira também que os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre encarnados. Esta explicação visa, em especial, esclarecer aos que não compreendem a utilidade da prece puramente espiritual, isto é, vinda da alma. Tem por finalidade separar a prece das coisas materiais e tornar compreensível seu efeito, mostrando que pode ser uma ação direta e efetiva, mas sempre subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, a quem cabe tornar eficaz sua ação. O poder da prece está no pensamento. Não depende nem de palavras, nem do lugar, nem do momento, nem da forma como é feita. Pode-se orar em qualquer lugar e a qualquer hora, sozinho ou com as pessoas. A influência do lugar ou do tempo de duração só se faz sentir nas condições que pode favorecer a meditação. A prece, em conjunto, tem uma ação mais poderosa quando todos os que oram se associam ao coração a um mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. Porque então é como se muitos clamassem a uma só voz. Mas o que valerá estarem reunidos num grande número para orar se cada um atuar isoladamente por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 unidas por um ideal comum orarão com verdadeiros irmãos, filhos de Deus, e sua prece terá mais poder do que daquelas de 100 pessoas. Que assim seja, que o nosso Evangelho possa ter nos amolado, possa ter feito compreender o poder da prece, o poder do nosso pensamento. Que a gente possa, sim, compreender mais a que estamos aqui, o que viemos fazer, qual é a nossa responsabilidade. Quanto mais aprendermos, melhor seremos. Boa noite, caríssimos irmãos, e fiquem todos com Deus. Até mais. Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que possamos agora sermos gratos por este momento,
por esse momento de parada, de levar os nossos pensamentos, de entrar nessa roda de conversa pensada para essa noite. Mas antes disso, queria pedir a vocês aquele joinha no canal, as divulgações, o quanto é importante para o nosso trabalho, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas possíveis, e isso nos ajudaria bastante. Então, o que eu havia pensado para a nossa conversa de hoje é uma relação muito interessante de se pensar, é sobre tabuada. Tabuada considerando os idos de 70, né, escola, o quanto a gente decorava os números. Até havia algumas réguas que tinha as tabuadas, havia um lápis, eu não sei se isso ainda existe, eu acho que ainda existe, eu acho que o lápis ainda existe. E o quanto, pelo menos para mim, era um terror, né? Eu até hoje eu tenho grande dificuldade em decorar textos, isso para mim é muito difícil. E o quanto que naquela época, né, talvez muitos aqui não tenham vivido isso, ou muitos tenham vivido isso, a gente sempre teve uma relação de decorar as coisas na escola. E hoje eu vinha pensando justamente na tabuada, né, em que se juntava a turma inteira, 1 vezes 1, 2 vezes 1, 3 vezes 1, e aquilo era quase como se fosse um mantra naquele tempo. E o quanto que isso era muito mecânico, né? Então eu queria usar a analogia da tabuada, dessa coisa mecanicista que a gente acaba naquele tempo, né, que se fazia muito, ou até mesmo quando a gente fazia provas, a gente decorava o que era chamado de questionários e a resposta tinha que ser exatamente o que estava escrito no questionário. E a gente não tinha muito tempo para pensar por si. Isso é uma educação, estou falando dos anos 70, né? Hoje a gente tem um outro processo educativo que talvez as crianças de hoje nem imaginem como era nesse tempo. E a analogia da tabuada, da decoreba, é para a gente pensar hoje sobre a prece. É pensar o que significa estar em estado de prece. Bom, a primeira coisa a pensar e a primeira coisa para a gente conversar sobre isso é que a prece não pode ser uma tabuada decorada, né? Embora a gente tenha algumas orações que às vezes a gente acaba até falando ela mecanicamente, mas a prece é algo maior. A prece, na verdade, é a nossa grande conexão com Deus, com algo superior a nós. E é justamente em estado de prece que a gente se reequilibra, que a gente ativa a nossa fé. A gente já falou sobre fé aqui em vídeos anteriores, mas é justamente no estado de prece. Eu gosto muito de pensar nessa palavra, nessa ideia, nesse conceito de estado de prece. E aqui é bacana a gente pensar que a prece, bom, por primeiro, ela não pode ser mecânica, né? A gente precisa pensar. Por isso que quando a gente começa a entrar em estado de prece, a primeira coisa que a gente pede é elevarmos nossos pensamentos. Porque é aquele momento justamente de parada. Um momento único, um momento individual. E ao mesmo tempo é um momento coletivo, né? Eu digo que é individual e coletivo porque a prece nos conecta com Deus, nos conecta com o nosso ser superior e ao mesmo tempo nos conecta com um todo, com um coletivo de pessoas, com um coletivo de desejos, né? E o que a prece nos faz? A prece, ela une o coração. Ela é do coração. Ela é desse lugar de amor, desse lugar de afeto, desse lugar de coragem. Quando a gente entra em estado de prece, que a gente se prepara para estar em estado de prece, a gente se coloca num momento único. É como aquela conversa única no mais íntimo dos nossos corações. É como aquele momento só nosso. E muitas vezes a gente
pede sem refletir exatamente. Eu digo assim, às vezes a gente pede e às vezes a gente não é atendido no sentido daquele pedido, porque o plano superior é muito maior. E às vezes o que a gente pede não é pra gente. Às vezes o que a gente pede naquele momento não é o plano da espiritualidade. Mas então para que serve a prece? A prece serve para que a gente se conecte com as boas energias, com as boas vibrações, que os bons espíritos venham em nosso auxílio, que nos fortaleçam. Embora às vezes a gente está passando por turbulência, por momentos em que a gente não consegue nem respirar de tão apertado que essa parte aqui fica, né? A prece é o nosso grande alívio. É isso, a prece nos revalida a nossa fé e nos fortalece. É para isso que serve a prece, o estado de prece. E não necessariamente talvez a gente não seja atendido no modo que a gente pensa. Vejam, a gente ainda está caminhando nesse processo evolutivo, a gente ainda está se entendendo a cada dia, percebendo o quanto que nós somos, que essa centelha divina pulsa dentro da gente, e percebendo o quanto que nós somos, lembram? Passageiros de um grande trem, em que as pessoas descem, outras pessoas sobem, são estações que mudam e a gente vai seguindo. Então, quando a gente entra em estado de prece, a gente recebe uma dose maior de coragem, de sabedoria. A prece, ela, ao mesmo tempo que nos fortalece, nos auxilia nessa grande jornada, ela também nos mostra um caminho. Quantas vezes a gente não pede, né, para nos mostrar o caminho, e a prece faz isso. E é importante a gente pensar que o estado de prece não necessariamente ele tem que ser num lugar ou numa hora determinada. É importante que a gente se conecte, dependendo da hora do nosso dia, que a gente se conecte em algum momento com Deus, com a alma, com o coração. Mas não necessariamente tem que ser, não necessariamente tem que ser num lugar específico, mas também não necessariamente tem que ser numa hora específica. Mas o que importa? Importa que a prece, ela não saia somente dos lábios, mas que ela saia daqui, que seja sincera. A prece que sai somente dos lábios, ela é tão somente isso aqui, ó. É um mexer de lábios sem som. Ela não atinge, ela não chega até onde ela tem que chegar. Porque muitas vezes a gente faz as nossas preces nessa correria, sem conseguir se conectar, sem conseguir levar os nossos pensamentos, e a gente diz simplesmente palavras. E é por isso que a gente começou a conversar sobre tabuada. A gente foi ensinado a repetir palavras, repetir a tabuada, e aqui é um exemplo bem simples, né? Repetir a tabuada sem entender o mecanismo, sem se conectar com o que realmente isso significa. Então, como que seria a prece? A prece, ela pode ser lida, pode ser, mas o que importa nisso tudo é a sinceridade. O que importa nisso tudo é que de fato a gente esteja pensando no que a gente está dizendo. E aqui pode ser uma oração mais conhecida, mas pode ser também uma oração que vem aqui de dentro. É o que eu gosto de pensar muito, é aquela conversa que só eu tenho, que é minha. Em que nessa conversa eu falo das minhas fraquezas, eu falo das minhas conquistas, eu falo das coisas que eu não consegui fazer durante o dia, porque é isso, né? A gente muitas vezes gostaria de fazer coisas e quando chega no final do dia assim, não consegui fazer, não consegui ser caridosa, não consegui ter a paciência, não consegui ter a sabedoria de entender que às vezes o meu irmão que convive comigo, que trabalha comigo, ele precisava era de um auxílio e não de eu virar as costas, precisava da minha paciência e não da minha rispidez. Então a prece é esse momento único, né? E
pensando em dois momentos, né? Quando eu falei que a prece, ela é, ao mesmo tempo, ela é um processo individual, subjetivo, ela também é algo coletivo. Em que sentido que isso pode acontecer? Quando a gente pede por alguém, a gente está em processo, em estado de prece, num processo coletivo. Quando a gente pede por uma causa, a gente está, sim, elevando o nosso pensamento. E eu tenho plena certeza que ela chega. Eu tenho plena certeza que quando a gente pede por alguém, quando a gente eleva os nossos pensamentos, quando a gente faz esse silêncio interior e que a gente de fato pede por alguém, pede que a espiritualidade auxilie, pede que a equipe de Bezerra de Menezes alcance alguém doente, quando a gente pede, né? Ou quando a gente pede pelos nossos desencarnados. Eu peço muito pelos nossos desencarnados, pelas pessoas que deixaram os seus amados e amadas, né, partirem. Eu peço muito, e eu tenho plena certeza que essa onda de amor, ela chega. Eu tô falando dos desencarnados porque a prece é algo tão imenso, ela é algo tão extraordinário, que ela sai de dentro do meu coração, ela atinge o outro que eu tô pedindo, esteja ele nesse plano ou não. Então a prece é algo, é muito, 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 muito maior do que a gente possa imaginar, é muito, muito forte do que a gente possa imaginar. E também ela faz isso, quando a gente pede pela gente, porque a gente precisa pedir pela gente, a prece nos conforta. Mesmo que quando a gente pede algo e esse algo não acontece, ele é por conta que existe um outro plano e que eu neste momento não compreendo. É só isso. Então, às vezes a gente pede, não sabe pedir, e muitas pessoas se revoltam. Nossa, mas eu rezei tanto e não aconteceu. É porque o plano era outro. Mas o que a prece vem de devolutiva pra gente? Vem a nos fortalecer, a tentar entender que o plano é sempre maior. Então, para que estado de prece? Para nos fortalecer, para ampliar os nossos entendimentos, para perceber que a gente está num processo evolutivo, que as coisas nos acontecem, que a prece nos coloca de pé. Na verdade, a prece é o que nos coloca de pé todos os dias. A prece é o que fortalece a nossa fé. É essa a certeza. Porque fé é uma certeza. E a prece, ela nos coloca nesse estado de força, de clareza e de doação. Porque quando a gente reza, ora ou faz a prece, isso depende o modo como se fala é independente do que a gente está falando aqui. Porque cada instituição religiosa vai chamar de um jeito. São vários nomes para a mesma coisa. Então, esse estado de prece, ele independe das religiosidades que a gente tem no universo. O que é importante pensar é que esse estado de prece nos coloca num estado de amor. Quando a gente pede por alguém, a gente emana amor. Quando a gente pede todas as noites, ou todos os dias de manhã, ou a gente pede por alguém que proteja filhos, sobrinhos, amigos, parentes, que dê a saúde, que dê a tranquilidade, que dê a sabedoria, a gente está em ato de amor também. Então a prece, ela fortalece. A prece clareia os nossos pensamentos, os nossos entendimentos. A prece nos faz entender que há um plano maior, né? E a prece nos fortalece a fé e nos conecta com o amor. E é o amor que nos coloca nessa relação linda com o outro, nessa relação de entendimento com o outro. É muito bacana a gente pensar que no planeta todo, seja prece, seja oração, não importa mesmo o nome, mas que no planeta todo, de um modo ou de outro, todos estamos em estado de prece.
seja com uma oração, uma prece vinda numa conversa, né, conosco e com Deus, ou conosco e com o universo, dependendo de como se chama, isso independe. Mas o mais lindo de tudo é que a prece existe. E ela nos conecta nessa irmandade. E aqui eu tô falando muito seriamente de que o que importa é o estado de prece. O que não deveria ser é o mecanicismo, é as palavras ditas, sem som. Sem som. Isso é o que importa. E pensando nisso, né? Pensando no que ela nos coloca. A prece não nos tira a enfermidade. Ela nos ativa a nos fortalecer na enfermidade. A prece não tira as angústias, o medo. Ela fortalece para seguirmos em frente. A prece não traz ninguém de volta fisicamente, mas ela nos faz acreditar que um dia a gente vai se encontrar. A prece não tira do meu caminho o que eu preciso passar, mas a prece, ela faz eu acreditar que o passar pelas dificuldades é o meu grande processo evolutivo. E a prece, ela não é só pedir. Ela não é só pedir. A prece é agradecer. Porque ela é um agradecer. Quando a gente finda o nosso dia, que a gente agradece a oportunidade, é um tipo de prece. Quando a gente tem uma angústia e a gente pede sabedoria, é um tipo de prece. E o quanto isso nos coloca em conexão, independente se ela é uma prece conhecida ou não. O que importa é o estado. E às vezes a gente passa no nosso cotidiano tanto tempo e não se percebe que a prece pode acontecer em todos os momentos. É que a gente está muito acostumado em não perceber o nosso tempo, o nosso próprio cotidiano. Há muito tempo eu pegava 2 ônibus para ir para a universidade e pegava 2 ônibus para voltar. E quem conhece a região daqui, de São José, Florianópolis, sabe que eu estou falando de pelo menos quase 1 hora dentro de um ônibus. E eu tinha uma mania de que quando eu ia, eu sentava pelo lado direito para ver o mar. E quando eu voltava, eu sentava pelo outro lado para ver o mar, né? Quando a gente atravessa a ponte. E esse era o meu momento de prece. Eu olhava em torno, as pessoas ou estavam nos seus celulares, ou estavam conversando, ou muitas vezes cochilando, eu pegava ônibus muito cedo. E aquele momento era o meu momento de prece e de parada. Quase 1 hora dentro do ônibus. Um tempo suficiente para pensar, perceber, pedir por alguém e agradecer. E hoje, por coincidência, eu fiz esse mesmo caminho, não de ônibus, mas eu fiz esse mesmo caminho e olhei o mar do mesmo jeito. Só que era um entardecer. E eu só agradeci pela grande oportunidade de mais uma vez ver o mar, mais uma vez agradecer a vida, mais uma vez estar em estado de prece. E quando a gente termina as nossas preces, as nossas orações, a sensação é de elevação. Então, nesse momento, para finalizarmos a nossa roda de conversa, eu queria partilhar com vocês um trechinho do livro A Luz da Oração, de Francisco Xavier, nosso Chico, né? Em que no comecinho, logo ali no prefácio, ele vai dizer o seguinte, deixa eu ver aqui. A prece abre um circuito emocional entre os 2 termos fundamentais da experiência religiosa, Deus e a humanidade. Então é pensando nesse circuito,
pensando nessa ligação, pensando no circuito mesmo, nessa ligação, que eu queria que vocês me acompanhassem mentalmente numa prece. Que a gente possa elevar os nossos corações neste momento e que a gente possa agradecer pela vida, agradecer pela grande oportunidade de estarmos onde estamos, agradecer pelo processo evolutivo que estamos passando, agradecer pelos erros, pelos acertos, pelos encontros, pelas grandes paradas nas estações, pelas pessoas que fizeram parte da nossa história. Gostaria de, neste momento, pedir profundamente pelas pessoas em desespero, pelas pessoas que precisam da luz divina, que precisam ser fortalecidas na sua fé, que precisam ter seus passos caminhantes com coragem e com a certeza de que estamos no lugar certo. Que assim seja. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, ficamos por aqui. Fiquem bem, sempre e sempre. Muito obrigada por tudo. Olá, meus irmãos. Que bênção estarmos aqui mais esse dia. Queridos, nunca percam a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com o desespero, ainda espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós, meus irmãos, pois a lei do Pai é do amor, e o amor é tudo nas vossas vidas. Então, permaneçam sempre com bons pensamentos, com a esperança de um dia melhor, com a bondade sempre aflorada em vossos corações, pois, como disse, a lei do amor é para todos. Que nosso Pai amado, diante da sua bênção, diante da sua bondade absoluta, derrame sobre todos vocês o amor em abundância, a paz, a caridade, a benevolência, a honestidade, a sinceridade. E afastai, Pai, do caminho desses filhos todos os males, todos os perigos, as obsessões, os maus olhados. Dai a esses teus filhos, Senhor, a esperança de um dia melhor. Afagai as suas mágoas. Dai colo, Pai, para aqueles que estão nesse momento em desespero, para aqueles que nesse momento, Pai, estão nos hospitais, nos asilos, nas ruas, vagando por aí, sem ter por aonde chegar. Que ande dessa bênção, Senhor, eu te peço, eu te imploro e eu oro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória, Senhor, para sempre. Que assim seja, meus irmãos.